Saber essa base para vocês já treinar agora. Já tá passando. Tá, sentiu o dedo? Pela farpando. A primeira coisa que eu faço com meus cavalos é quando uma pedrada já na sua cabeça daqui. eu começo a mexer com o meu potro, eu sempre quebro dos lados, que nem eu falei para vocês, quebrar dos lados e deixar os lados bem certos, sempre usando minhas pernas. Então, os potros, eu faço eles vir na pressão da minha perna primeiro, faço eles vir na pressão. Se eu puxar aqui, eu pego aqui e coloco a perna aqui. Se eu puxar aqui, coloco a perna aqui. Eu não preciso abaixar tanto a mão no cavalo, já que eu estou treinando, mexido. Eu não preciso abaixar tanto a mão. Eu só coloco minha mão aqui e peço para o meu potro ceder a mão. Ela está bem molinha. Ela está bem molinha dos lados. Você pode ver que eu não estou fazendo força com a mão. Eu estou só colocando a minha mão e deixando o potro vir. Não quero fazer força com ele. Depois que os meus potros começou a aprender que eles têm que ceder dos lados, que eles estão bem cedidinhos dos lados, eu vou continuar colocando pressão neles ainda. Aqui eu coloco pressão para ela vir para a direita, mas olha a força que eu estou pegando na boca dessa potro. Bem levinho. Aqui eu coloco pressão para ela vir para a esquerda, para a direita, do outro lado para a esquerda. Aqui só colocando pressão. E vocês podem ver que eu não estou fazendo força na rédea. Eu estou colocando minha perna embaixo só para a potrinha vir na pressão que eu estou fazendo sobre ela. Ela cedeu tanto para um lado como cedeu para o outro. Eu vou continuar fazendo pressão agora. Agora eu vou fazer pressão contrária. Eu vou colocar minhas duas pernas embaixo e pedir para ela ceder a nuca. Quando eu começo a pedir para os meus cavalos ceder a nuca, colocando as duas pernas embaixo e colocando a mão, cedeu a nuca, eu libero e solto. Não faço força. Coloco a minha mão, coloco a duas pernas, cedeu, eu libero e solto. Tira a perna e tira a mão. Depois que os meus cavalos aprendeu a ceder a nuca parado, eu vou começar a colocar ceder a nuca andando. Vou começar a colocar como se eu fosse fazer um degrau a mais, subir um degrau a mais de uma escada. Tá bem boa a sua potrinha, tá bem boa, a frente já tá bem boa. Vocês podem ver que eu não vou fazer força. Você lembra que eu falei para vocês que o que cede não é a mão, é as pernas. Eu vou colocar só minha perna embaixo. O que ela fez? Cedeu para mim. Vou deixar as rédeas soltas, vou colocar só a perna embaixo. Colocar a perna embaixo, olha lá. Coloquei só a perna, eu não puxei a minha mão. Você está entendendo? Eu coloquei as pernas. E as pernas é que faz um cavalo tanto a vir na pressão e se livrar de pressão. Então, coloquei as pernas, ela me cedeu. Uma coisa que eu não uso, eu vejo bastante gente usando, fazer isso daqui com a mão. Não sei se alguém de vocês usa, já usou, né? Fazer isso daqui com a mão. Eu não faço esse movimento com a mão. Bastante gente pergunta assim para mim, eu já vejo gente trabalhar comigo, você não faz isso com a mão? Mas aqui cede mais fácil, irmão. Cede mais fácil se você fizer aqui. Só que depois eu não vou conseguir usar isso daqui para frente. Correndo num cavalo, correndo com ele para mim parar meu cavalo, eu quero colocar a mão na boca do meu cavalo, eu sentar na sela, meu cavalo entrar no chão. Eu não vou conseguir fazer com a mão, não vou conseguir. Laçando um boi, se eu estiver rodando uma corda e eu precisar do meu cavalo ceder a nuca para mim reduzir o meu cavalo, ceder a nuca para mim reduzir o meu cavalo, eu quero colocar a mão na boca dele, meu cavalo ceder a nuca para mim. E eu não vou conseguir fazer esse movimento com a corda na mão. Concorda comigo? Então eu quero só que o meu cavalo cede para mim. Então, eu vou começar a colocar um pouco mais de dificuldade a mais para ela. Vou colocar as duas pernas e pedir para ela. 5 passadas, libero e deixo andar. Coloquei a mão, coloquei a perna, eu vou pedir para ela ceder para mim. Colocando a mão, colocando a perna, empurrando ela. Ela está querendo cair um pouquinho para dentro. Vou empurrar um pouquinho para fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passadas. Tira a perna e tira a mão. Então, até meu cavalo andar, trotear e dar cedendo. Colocar a perna, empurrar ela em cima. Eu estou empurrando ela em cima do freio bridão e ela está me cedendo a nuca. E começo a contar as passadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, empurrando ela em cima da ferramenta. 10, 20 passadas, libero e deixo andar. É claro que eu começo com 2, 3 passadas, 3, 4 passadas, 5. Conforme meu cavalo vai evoluindo, eu vou evoluindo. Eu sei que o domínio do cavalo está aí, onde é que eu estou pegando na boca dele, na nuca dele, olha lá.
O domínio do cavalo está aqui. Então eu vou passar para o outro lado e vou fazer a mesma coisa que eu fiz para um lado, quero fazer para o outro. Quero colocar ela, empurrar ela para frente, pedir, colocar a nuca, 1, 2, 3, passada, libera e deixa andar. E sempre deixo bem claro para ele que ele acertou. Colocar ela para frente, colocar ela para frente, colocar a nuca dela, colocar a mão, 1, 2, 3, brigou um pouquinho e continua com a mão. Desvia um pouquinho mais dela. 4, 5, 6, 7, 8, passado, tira a perna, tira a mão. Eu não estou batendo, essa espora é uma espora fina, mas eu não estou machucando ela, não quero machucar ela. Quero só que ela entenda que a espora foi feita só para ela se livrar, vir na pressão e se livrar de pressão. Então, eu quero conseguir as mesmas 10 passadas. Eu consegui para um lado, que eu quero conseguir para o outro. Para mim ver se o meu cavalo está cedendo bem a nuca, para mim levar ele para o trote ou não, ele vai me contar se eu posso passar para o trote ou não. Ele mesmo vai mostrar para mim se eu posso passar para o trote ou não. E de que jeito vocês podem pensar, imaginar? Eu vou colocar a nuca do meu cavalo, vou tirar minhas pernas, mas não vou tirar minha mão. A minha mão vai ficar parada aqui no lugar. Eu não vou puxar, mas também não vou soltar. Vamos ver o que vai acontecer. Levar ela para frente, colocando a nuca dela, vou tirar minhas pernas, mas não vou tirar minha mão. Vou e veio para trás. Eu não puxei ela para trás, eu só parei a minha mão ali. Parou e veio para trás. Então ela está mostrando que ela está cedendo a nuca. Ela deu só uma levantadinha, não gostaria que ela tivesse dado essa levantadinha. Colocar um pouquinho mais, quero que ela para com a nuca no lugar que ela está. Eu tiro a minha perna, mas não tiro a minha mão. Tirei a perna, mas não tirei a minha mão. Parou e veio para trás. Eu não puxei a minha mão. Eu gostaria que ela ficasse um pouquinho mais colocadinha e ficasse no lugar. Vamos ver para o outro lado. Vocês imaginam o dia que você estiver galopando um potro que está cedendo a passo, depois que cedeu a passo eu coloco no trote, depois que cedeu a trote eu coloco no galope. Está entendendo? O dia que você estiver cedendo um potro no galope e fazia esse movimento que eu estou fazendo aqui, galopando um cavalo. Tirar a perna, mas não tirar a minha mão. Parou e veio para trás. Ela está puxando um pouquinho a minha mão. Trabalhar um pouco mais a nuca dela para ela não parar aqui e vir para trás. Se você estiver galopando, vem galopando um potro, tirar a sua perna, mas não tirar a sua mão, ele vai começar a se arrastar debaixo de você. Porque ele não tem como ele passar para frente da ferramenta. Vocês entenderam? Está ficando fácil do jeito que eu estou explicando? Todo mundo está entendendo? Então, até agora meus cavalos veem na pressão que eu fiz sobre eles. Colocar lá para frente de novo, colocar lá para frente, colocando a minha mão, colocando a minha perna, colocando a minha mão, colocando a minha perna, guiando meu cavalo, tira a minha perna, mas não tira a minha mão, não veio para trás. Eu dou essas batidinhas de lado dela, sem bater a espora, batendo ela do lado só para ela entender que a hora que eu parar ela tem que vir para trás. Parei. Eu não bati com as pernas, eu bati do lado do pé, só para ela entender. Vai lá para frente, tirar a minha perna. Opa, aí funcionou. Pronto. Para descer ela. Pronto. Parei, tirei a minha mão. Se vocês fizerem isso no galope, os caras já vão começar a se arrastar debaixo de vocês. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu gosto de guiar bastante meus cavalos? Antes de eu começar a guiar meus cavalos, eu tenho que começar a ensinar meus cavalos a se livrar da pressão das minhas pernas. Eu quero tocar o meu cavalo para frente, e começar a trabalhar os ombros deles. Então, e como que eu faço isso? Do mesmo jeito que eu estava colocando a nuca dela, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha perna e vou tirar a minha perna de lá. E quero que ela cruze as mãos para mim. 1, 2, 3, alivio e deixa andar. É a hora que o cavalo começa a se livrar de pressão. Agora é o contrário. Coloco essa perna, meu cavalo vai para a esquerda. Se eu colocar outra perna, meu cavalo vem para a direita. Agora meu cavalo começa a se livrar de pressão. Eu começo a trabalhar os ombros dele. Vou colocar a perna e tirar a outra. Colocar a perna e tirar a outra. Colocar a perna e tirar a outra. Cruzou, alivio e deixa andar. Começou a cruzar as mãos, alivio e deixa andar. Não colocar a perna, é muito importante você saber o lugar certo de colocar a perna. Presta bastante atenção. Eu uso colocar as pernas A, bem atrás da barrigueira. B, bem no meio do meu cavalo. Quero mexer o meio do meu cavalo. C, quero mexer na garupa do meu cavalo. Depende do lugar onde eu colocar minhas pernas, meu cavalo vai trabalhar. Se eu colocar, vou deixar para colocar aí perto de vocês, vou colocar a perna no lugar, vou tirar e vou colocar no lugar errado. Colocar meu cavalo, colocar a nuca dele, colocar a perna nele, ele saiu com a paleta. Se eu colocar a perna no meio, meu cavalo
seu corpo todo. Sondei tudo, simplesmente porque eu mudei a minha perna um pouquinho mais para trás. E se eu colocar a perna na garupa, eu vou mudar só a garupa do meu cavalo. Colocar a perna na garupa, eu quero mover só a garupa do meu cavalo. Isso, olha lá. Mover só a garupa dele. Então, depende do lugar onde colocar a perna. Coloquei na paleta, no A, empurro as paletas. Coloquei no B, empurro o meio do meu cavalo todo. Coloquei no C, eu empurro o corpo no C, empurro a garupa do meu cavalo. Então, as pernas, é muito importante você saber o lugar certo de você colocar as pernas no seu cavalo. Uma diferença dessa daqui já muda o seu cavalo todo. Talvez eu veja gente falando, meu cavalo não está saindo nas paletas, ou não está saindo no meio, porque está colocando as pernas no lugar errado. Então, a espora foi feita para você colocar no lugar errado, não para você machucar. Eu acredito muito nisso. Eu não sou de dar esporada em cavalo, não sou de dar rosetada no cavalo. Eu acredito assim, um cavalo tem que aprender a trabalhar, não você forçar aquilo a acontecer, a trabalhar. Trabalhar é uma coisa e forçar ele a trabalhar é outra coisa. Então, quando você dá uma esporada no cavalo, só para vocês terem uma ideia, até comentei isso aí no primeiro dia, um cavalo tem a sensibilidade de sentir um mosquito sentando nele. Agora você imagina uma rosetada, ainda mais uma roseta fina dessa aqui, se você pegar, você machuca. Então não é para fazer isso aí. Eu tava dando esporada, não. Você estava dando esporada? Tava porque, que nem eu falei pro senhor, o que eu sei até agora de domo, eu aprendi aqui com o Tadeu. Entendeu? E ele não sei se ele não teve tempo, não sei nem se nós perguntando do uso da espora, né, João? Pra ele. Mas assim, pelo que eu vi ele aqui na pista, numa potra aqui, ele não alivia a perna não pra bater, entendeu? Então, e como eu queria aprender, eu falei, eu vou ficar olhando ele do jeito que ele vai usar a espora. Entendeu? E ele chega, ele bate a espora. Entendeu? Só que assim. eu acredito assim, que toda vez que você bate a espora nela, ao invés dela ela entender o que você quer dela, ela reage ao contrário. Ela sente dor, daí ela vem pra cima da gente. Então é isso que eu fiquei vendo. Eu sei que eu estou errado, mas eu tava precisando aprender. Eu não tenho... uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, eu não tenho nada contra o Tadeu, muito pelo contrário, Tadeu é meu amigo. Tem estradas iguais por caminhos diferentes, talvez a maneira dele treinar é outro tipo de maneira, né? Eu prefiro não dar rosetada em cavalo. Quem de vocês já viu o cavalo rabejando? Acho que todo mundo. É o que mais tem. Aquilo rabeja por causa de espora. Burro rabeja por causa de espora e ri. Cavalo rabeja por causa de espora. Você está entendendo? Quem de vocês já viu alguém conseguir tirar a mania de um cavalo rabejar? Tijolo no rabo dele. Você está entendendo? Não consegue. Só existe só uma maneira de parar de um cavalo e rabejar. Matar o nervo do rabo dele. Só que na hora dele cagar, ele caga debaixo do rabo. Toda vez quando você vê um cavalo numa prova de head que ele foi matado o nervo dele, os caras estão erguendo o rabo dele para tirar a bosta lá de baixo. Caga tudo ali, escorre tudo nas pernas. Os caras, para limpar a bosta do rabo dele. Eles não conseguem mais fazer esse movimento, também não conseguem mais tocar mosquito. Hoje eles estão fazendo outra coisa, para não matar o rabo dele, isso é proibido. Isso é contra a lei, você não pode fazer isso. Hoje eles vão lá aplicar álcool no meio do rabo, mais ou menos 20 ml de álcool. O álcool adormece e dá tempo dele fazer a prova, ele acabar de fazer a prova, coisa. Se isso daí vai aparecer alguma consequência no futuro, a gente não sabe o que o álcool pode fazer no corpo dele. Pode cair o rabo, né? Hoje, quando tem um cavalo que rabeja porque eles pegaram muito de perna, algum treinador que pega um cavalo muito de perna, rabeja, eles, por exemplo, se o cavalo é seu, eles pedem autorização para você. Vou levar seu cavalo na prova, só que você tem que assinar um termo aqui de responsabilidade que eu vou aplicar álcool no rabo do seu cavalo. Se o rabo cair, o problema é teu. Você assinou. Você está entendendo? Então, não tem nada contra o treinamento do Tadeu, só não pega cada deuseta. Eu acho assim, pode ser que o meu treinamento demore um pouquinho mais do que o dele, só que para mim tem funcionado e para bastante gente tem funcionado e sem os cavalos rabejar, sem os cavalos achar ruim. Tá entendendo? Talvez um cavalo que ele amolece em 3, 4 dias e eu consiga amolecer ele com 10 dias. Só que meus cavalos eu amoleço eles, mas com a cabeça boa. Continuo deixando bem claro para ele que a cabeça está boa. Você tá entendendo? Então... Porque não é o medo da ferramenta, né? Não. Sim, é o que você quer dele, né? Tem gente... um dia, eu vou andando cego aqui, um dia eu vi uma coisa que... eu nunca mais esqueci daquilo. Eu levantei de manhã cedo para buscar pão para molecada lá na minha cidadezinha. E vi um valentão dentro de uma padaria. Mentira, valentão lá na minha cidade. Eu nunca vi um valentão tão humilhado daquele jeito. Ele
A hora que eu entrei, ele estava discutindo, falando alto com o senhor, e o senhor não estava falando alto com ele estava falando alto com o senhor. Ele foi e deu um tapa na cara desse senhor, e o senhor não tinha falado nada para ele, assim, de nada, de xingar ele, nada. Ele deu um tapa na cara do homem, o homem abaixou a cabeça, começou a chorar na frente dele e não reagiu. E aquele valentão falou um monte de coisa e o homem ficou de cabeça baixa.